Ok, já está. Ahm, então, hoje, no nosso mestrado de Literatura, Cultura e Diversidade, que tem uma turma pequenina, mas os seus membros, os seus participantes, mesmo poucos, são muito bons, e nesta aula temos hoje a conferência da professora Regina Brito, do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, e a professora Regina Brito é uma amiga de longa data, das leads da lusofonia e uma das pessoas que eu mais respeito em termos do que tem produzido, em termos de teoria sobre a lusofonia, mas também na prática daquilo que é a verdadeira lusofonia, que é este mundo de abraços e mundo de comunicação e de divulgação da língua portuguesa. A professora Regina Brito esteve, por exemplo, como professora em Timor-Leste, portanto teve uma experiência muito prática daquilo que é a divulgação da língua, mas também o diálogo entre as diversas culturas, neste caso a cultura de Timor e a cultura do Brasil, mas também, é claro, toda a cultura lusófona. A professora Regina já fez também aqui pós-doutoramento na Universidade do Minho, com o professor Moisés Martins, não é? Moisés Lemos Martins, e por isso é uma professora de São Paulo que tem o coração em Portugal. E é como eu, que sou de cá e também tenho o coração no Brasil. E agora todos os nossos alunos que gostamos de que tenham contacto, e através do Zoom a gente consegue isso, através desta ferramenta digital, termos contacto com aquilo que se vai fazendo cá e que se vai fazendo lá. A professora Regina Brito hoje traz-nos lusofonia, lusofonias, conceitos e vivências, e de certeza que vamos aprender muito com ela sobre a nossa língua, sobre a cultura e sobre aquilo que significa lusofonia, lusofonias. Muito obrigada, querida Regina Brito, pela sua participação, e estamos muito contentes de a ter connosco nas nossas salas, ou quartos, ou escritórios. Querida Luísa, a Luísa ela é um bocado exagerada, então, Adriana, Melita, vocês desconsiderem um bocado aí do que ela disse, mas a amizade faz dessas coisas, né? A Luísa, ela é sim uma grande parceira, ela é também, né, uma das pessoas que eu mais respeito quando a gente fala da questão da lusofonia, né? Já faz tempo que a gente transita por isso, né? E eu tenho também muito respeito e tenho aprendido bastante com ela, então isso eu não posso deixar passar de dizer. A Luísa é uma parceira que é da literatura, e vejam só, eu sou da linguística, né? Então, a gente acaba se completando bastante, até por essas visões, né, que a gente vai tendo do fenômeno, e eu acho que é por aí que a gente consegue trabalhar um pouco dessa difícil conceituação que é a lusofonia. Eu tenho muita honra, viu, Luísa, de ser sua amiga, de você me convidar para estar aqui com os seus alunos, de fazer parte um pouco, né, dessa sua universidade, que é muito querida, né? Infelizmente, eu não fiz pós-doc aí ainda, mas posso fazer, né? Vou fazer um outro pós-doc na Madeira, e a gente já está transitando com outras questões. A Luísa já era para ter vindo este ano como professora visitante para cá. O ano que vem há de acontecer isso, porque ela tem muito para oferecer para nós. Os nossos alunos gostam demais, né, de ouvir, né, a professora Luísa, porque ela é muito inteligente nas colocações dela, né? Isso vocês sabem melhor do que eu, porque vocês têm aula com ela toda hora. Coitados, eles não, eles apanham-me sempre mal disposto ao fim do dia. Impossível, mas é um privilégio mesmo. Vamos fazer esta imagem. A professora Luísa é muito bem disposta. Ela é maravilhosa, ela fez um programa para nós temos um canal. É essa.
Melita, nós temos um canal na pós-graduação, no nosso programa de pós-graduação, e o programa aqui acontece às 6h30 da tarde, que já são, naquela altura era 11h30, né? Ela estava na Itália naquela ocasião, e ela foi muito bem disposta até a 1h da manhã. Então, eu não posso acreditar que ela não seja assim com vocês no início da noite na aula. Ela é um fenômeno mesmo. E acaba que, por conta da Luísa, a gente vai fazendo outros laços, né? Conhecendo vocês, por exemplo, né? A gente tem o Eduardo Franco, que é uma pessoa querida também, né? Que tá mais lá distante, mas também é uma pessoa que acaba nos unindo. O professor Moisés, que é uma referência, né? Sempre foi uma referência muito importante para mim nessa questão da lusofonia, e eu sei que também ele tem muito apreço pela Luísa, pelas coisas que Luísa escreve. Então, a Luísa, sim, ela tem um olhar muito aguçado sobre essa questão. Eu vou tentar trazer alguma coisa para vocês sobre o que eu tenho pensado sobre lusofonia. Meu pós-doc já é de 2001, quer dizer, faz muito tempo isso, né? Foi quando eu comecei a viajar para Timor e depois para Moçambique, que foi onde eu acabei conhecendo o professor Moisés e acabei indo lá para o Minho, né? Mas também tenho que te dizer que a minha família também é toda portuguesa, inclusive o marido, então eu me sinto muito em casa, estando aí na casa de vocês, invadindo aí as salas, os quartos e tudo mais, né? Meu marido sempre pede para eu lembrar de dizer que ele é de Ceia, que é o melhor lugar de Portugal, então há controvérsias, mas enfim, né? Os meus pais são da Guarda, e eu fico muito feliz toda vez que eu posso estar aí com vocês, tá bom? Então, agora já falei, fiz um preâmbulo muito longo, vamos ao que interessa. Eu fiz alguns recortes, né? Tem o conjunto de slides é muito longo, depois eu já até passei para a Luísa, se ela quiser mostrar para vocês depois, tá? Mas eu vou fazer um passeio mesmo por essa questão dos conceitos, que são coisas que eu tenho pensado bastante, porque, como a Luísa falou, né, as imagens que a gente tem sobre essa questão, elas dependem muito de quem somos nós, né? E o meu pós-doc foi sobre lusofonia, Moçambique e Timor-Leste, porque essas duas realidades me mostraram, né, como a lusofonia é diferente, né? Dependendo de quem fala, dependendo de onde a gente está. Então, fazer esse trabalho, né, de reflexão em Portugal, com uma pessoa como o professor Moisés, acabou me mostrando que é impossível mesmo a gente fechar a questão e definir a lusofonia como a lusofonia. E é sobre isso que eu vou querer conversar com vocês um pouquinho, né? E nessas andanças, né, desses 20 anos trabalhando com essa questão, a primeira coisa sempre é pensar no lugar do português, né? Então, eu, partindo, né, dessa visão que eu tenho como linguista, é pensar no lugar da minha língua. E essa é uma questão que, do ponto de vista do aluno brasileiro, por exemplo, ela nunca é pensada. Quando eu entro numa turma de graduação e penso, falo, gente, o que é o português para vocês, né? É muito curioso que, mesmo no curso de letras, não existe uma reflexão no primeiro momento, sobre que lugar a minha língua ocupa no mundo e que lugar o português tem para mim, né? Que são reflexões que, por exemplo, me foram colocadas quando eu estive em Timor a primeira vez, porque lá eu percebi que o português tinha uma outra dimensão. Eles viviam um momento que eles precisavam do português como uma forma de voltar, né, a ocupar um espaço no mundo. Era um valor diferente do português que, aqui no Brasil, a gente não tem muito em conta. A gente mal lembra quando foi a nossa independência. Nossa independência está lá atrás. A questão da língua portuguesa também, por que a gente fala português? O brasileiro não tem muito essa preocupação, né? Marquês de Pombal proíbe a língua geral, que era o tupinambá, que era falado por todo o Brasil, né, por toda a costa brasileira, e prepara, né, de certa forma, a vinda da família real. Então, em 1775, quando ele determina que era proibido falar qualquer outra língua que não o português aqui,
praticamente, né, vai tendo um movimento primeiro de imposição do português. Mas isso é uma realidade tão distante para você perguntar para um brasileiro hoje, que a sensação que se tem quando você conversa, mesmo com os alunos que estão ingressando no curso de letras, é que a gente sempre falou português no Brasil. É uma questão muito curiosa, né? Bom, claro que depois, quando a família real chega aqui, esse incremento do português vai se acentuar. Mas eu não vim aqui para contar da implantação do português no Brasil. É só para dizer que a sensação que a gente tem, que o brasileiro, de modo geral, tem do português, é que sempre foi uma língua falada no Brasil, né? E que é uma sensação que, quando a gente viaja para as outras partes, para os outros países de língua portuguesa, a gente não tem. E a gente não tem justamente porque a independência desses países ela é tão recente, né? A questão da independência política e da oficialização do português é algo tão recente nesses países que existe uma relação, às vezes, conflituosa diante dessa língua, frente, né, ao processo de colonização, né, que a Luísa já tem trabalhado com vocês, né? Outro ponto que eu começo levantando para a gente poder pensar na lusofonia é a dimensão da língua. Então, primeiro eu penso no lugar da língua, que posição o português ocupa no mundo. Depois eu penso, né, nessa dimensão, né? Existe uma estimativa de milhões de usuários do português. Claro que a gente sabe que a gente tem diferentes graus de conhecimento do português, né? Vários graus de proficiência do português e da própria presença do português no cotidiano das diferentes comunidades. Mas, em dados absolutos, nós temos um número elevadíssimo de falantes do português no mundo, né? Tanto é que estamos aí no top 10 das línguas mais faladas, né, segundo o critério de milhões de habitantes. Isso é significativo. Isso é significativo porque o português ele é uma língua de cultura, de ciência, de expressão cotidiana, de uma expressão artística fenomenal também. Tá? Claro que ela não é uma língua, e a gente não quer esse tipo de comparação, que se assemelha ao inglês, que é uma língua que acaba sendo uma língua... não é exatamente franca, mas é uma língua mais vulgarizada, no sentido de que todo mundo acaba usando essa língua e ela acaba perdendo um bocado da própria identidade, da essência do que é ser essa língua inglesa. Tá? Mas é importante a gente pensar também nessa dimensão numérica, né? Falar do lugar do português, então eu volto para aquela primeira tela, é pensar, né, que o português ela é a primeira língua mais falada no hemisfério sul. Claro, né, o Brasil está no hemisfério sul, nós somos muitos, né, mas não é só isso, né? Os dados apontam que Moçambique e Angola, em 20 anos, vão ter uma população que fala português, né, estupenda, né? Existem essas projeções, né, ligadas ao contexto da África, mostrando que o futuro do português está centrado ali nos 5 países africanos de língua oficial portuguesa, né? Mas para que isso aconteça, é importante a gente pensar e lembrar que o português não é a única língua desses países. E o português só vai sobreviver nesses países se houver um respeito às outras línguas, né? E a valorização da intersecção dessas línguas com o português. Mas há outros dados que também são bem curiosos, a pensar que o português é a terceira língua mais falada nos blogs. Olha que responsabilidade a nossa, né? 9ª língua em produção de conteúdos para a internet, né? Ela é a terceira mais usada no Facebook, no Twitter. Existe um movimento da língua portuguesa, né, nas mídias sociais, que mostram que o português é uma língua de dinâmica de dinâmica global. Tá? Bom, o português também é uma língua internacional.
Então, vejam, eu estou passando, né, por alguns pontos que vão me ajudar a ter uma dimensão real do que pode ser a língua portuguesa. Porque a língua portuguesa, ela não é uma questão estanque de Brasil, de Portugal, de Angola ou de Moçambique. Ela é uma questão de todos nós. E é essa consciência que precisa vir a ser consolidada de fato e assumida por todos, né? Ela tem que, e ela está tomando essa direção de uma língua internacional. Então, nós temos vários movimentos, né, políticos mesmo, para transformar o português, né, reconhecidamente como uma língua internacional. Então, aquelas conferências que são realizadas, né, pela CPLP, claro, tem todas as críticas que a gente pode fazer à CPLP. Ela é uma instituição política, sim, mas ela tem movimentado uma esfera política e acadêmica em torno da valorização da língua. Isso vale a pena, né? Discutir o futuro do português no sistema mundial. E isso a gente tem conseguido verificar algum avanço até em políticas de difusão de obras literárias, por exemplo. Né? Hoje, no Brasil, a circulação de obras de autores africanos, autores portugueses a gente sempre teve, felizmente, né, um grande movimento. Mas hoje nós temos editoras brasileiras que publicam obras de autores africanos de língua portuguesa, o que antigamente era muito difícil. Nós tínhamos que comprar os livros todos via Portugal, o que encarecia demais, né? E hoje não, hoje a gente tem essa dinâmica. Então, tudo isso passa por esses movimentos que a gente fala, isso é muito político. É político, mas, por outro lado, está deixando a população ter acesso, né, a um outro olhar desses países, que é pela literatura. Né? Não é só pela música. A gente sabe que a música ela acaba invadindo muito facilmente. Né? O brasileiro ele gosta de música, ele se divulga pela música e ele traz também muita influência, né, das músicas dos outros países, principalmente do contexto africano, por razões óbvias. Né? Ô, gente, vocês podem me interromper, tá bom? E se tiver chato ou coisa, vocês também me digam. Tem algumas coisas também que a gente precisa pensar. Por exemplo, esse livro do Reto, né, do Esqueté, né, lá em Lisboa, que fala do potencial econômico da língua portuguesa. Né? Esse livro é fabuloso. É fabuloso porque ele chama a atenção do português por esse seu lado de PIB. Ele representa Produto Interno Bruto. Ele tem uma força de movimentação na indústria cultural fantástico. Então, é um livro, né, de 2012, já tem uma década esse livro, mas esse livro, ele instiga o nosso olhar sobre esse papel econômico da língua, que era algo que a gente não fazia. Né? O papel econômico que a gente atribuía a uma língua é o inglês, e a gente esquece que o português também tem, e aí ele vai falar uma série de coisas muito interessantes. A partir desse livro, de algumas provocações que ele tem, eu cheguei a fazer um trabalho em que eu fui analisar alguns sites de empresas chinesas. E foi tão curioso, que eu entrei no site de uma delas, que eu me lembro agora, da Lenovo, né? Muitos computadores e tal. E o site da Lenovo, ele tem uma bandeirinha chinesa, então ele é em mandarim, ele é em inglês e ele é em português. Olha que coisa interessante, quer dizer, o potencial econômico do português, né? Dentro de uma empresa dessas, quer dizer, a Lenovo produz computadores e uma série de outros elementos, né, para o mercado internacional. E se eles têm apenas 3 bandeiras, né, para identificar as línguas do site, e uma delas identifica o português, isso é relevante, é muito relevante, né? E a gente precisa se dar conta disso também, que é um dos elementos para a gente valorizar a nossa unidade lusófona, né, que é uma questão que ainda tem muita briga, né? Em 2014, também, teve uma conferência muito interessante sobre promoção e difusão da língua portuguesa em Aveiro. Foi também um movimento bem importante para que a CPLP olhasse também para universidades.
Então, tem algumas iniciativas da CPLP, em conjunção com a UP, que é a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, de difusão da língua portuguesa. Foi interessante porque eles fizeram uma série de concursos e as universidades poderiam propor projetos para a difusão da língua com o apoio da CPLP. Tudo bem que isso durou pouco tempo, né, porque os financiamentos estão cada vez mais minguando, né, mas foi interessante que houve ali, né, pelo menos essa intenção. A gente tem também uma comissão de promoção de conteúdo em língua portuguesa, né, é uma comissão que é vinculada à Câmara Brasileira do Livro, que agora está em expansão, então até a professora Luísa vai ser convidada para integrar essa nossa comissão de promoção desse conteúdo em língua portuguesa. Hoje, por exemplo, a gente está vivendo, essa semana é a Semana da Bienal do Livro, aqui em São Paulo, que é uma das mais importantes feiras do livro, né? Tudo bem, ela não é uma feira do livro de Frankfurt, mas ela é uma Bienal reconhecidamente importante, é a primeira vez que está sendo virtual. E nós temos lá 2 mesas, né? Uma mesa foi sobre a viagem da língua portuguesa, foi uma mesa que aconteceu na quarta-feira, uma mesa muito engraçada, e a gente chamou um colega, o João Veloso, da Universidade do Porto, e uma colega de Moçambique, para falar das brincadeiras que a gente acaba fazendo com a língua. Então, por exemplo, né, nós aqui chamamos o Hugo, lá eles mandam o Gregório, né, vocês também têm alguma coisa parecida, não tem? Então, aí a gente ficou com essas brincadeiras aí das expressões e tal. E hoje, acabando essa nossa aula, vai ter uma mesa com 3 ilustradores. Um português, que é o Afonso Cruz, um moçambicano, que é o Mauro Manissa, e um brasileiro, que é o Eloá. E o que a gente fez com eles? A gente pegou algumas expressões dos países e fizemos uma entrevista com cada um deles, e nessa entrevista, nós colocávamos essas expressões e a gente perguntava assim, você conhece, você sabe o significado disso? Quando ele dizia, não conheço, então a gente separava e demos para cada ilustrador tem algumas expressões, né, próprias ou do Brasil, ou de Portugal, ou de Moçambique, que ele vai ter que ilustrar. Então, hoje eles vão apresentar o resultado disso. São expressões que eles não fazem ideia do que significa. Então, por exemplo, procurar pelo em ovo, né? Então, o nosso amigo moçambicano não sabe, não tem a menor ideia do que significa, e ele vai ilustrar o que ele percebe disso, tá? Então, hoje, essa mesa vai ser uma mesa em torno dessas, os sentidos imaginados, né? São algumas expressões que a gente brincou, e vamos ver o que vai dar. Então, a gente está muito, muito curioso para saber o que eles fizeram, e depois a gente vai discutir em torno disso. Vai ser bem bacana. Quando acabar aqui, se vocês quiserem entrar na Bienal Internacional do Livro, aí eu passo para vocês. Mas estou bem curiosa, porque, primeiro, que são 3 ilustradores, né, reconhecidos nos seus países, e que toparam a brincadeira, né? E que vão discutir ali como é que é essa coisa de criar em cima daquilo que você não sabe, mesmo conhecendo as palavras. A ideia é essa, né? Então, vai ser uma brincadeira dessas, aí, que é uma coisa que a comissão, então, fez aí, dessa vez. A gente também tem o Museu Virtual da Lusofonia, né? Não podia deixar de falar desse museu, porque é um museu que vai ser alimentado, eu acho que por todos nós, né, Luísa? Eu acho que podemos todos colaborar com essa iniciativa, que é da Universidade do Minho, mas que precisa que todo mundo participe daquilo, né? Eu acho que vocês aí na Madeira podiam fazer aí um álbum da Madeira também, com imagens e poemas e frases. Eu acho que dava para fazer uma daqueles arquivos bonitos que tem lá, né? Eu provoquei os alunos aqui do meu curso para ver se eles faziam alguma coisa para a gente colocar lá, então ficou aí uma provocação. Mas são atitudes, né, que vão mostrando como a nossa língua ela tem, de fato, uma dimensão muito maior do que aquilo que a gente atribui a ela, né? Então, pensar nessas coisas é que vão nos ajudar a
definir o que seria essa lusofonia, mas uma lusofonia que tenha sentido, que tenha praticidade, que seja útil a todos nós, né? Uma lusofonia, não uma lusofonia de uma utopia, né? De um sonho, de um rememorar, nada disso, mas uma lusofonia, né, da verdadeira união pela língua, né? Muito na linha do que o querido, né, Eduardo Lourenço ensinava para a gente, né? Não dá para não falar dele, né? Mas, né, depois da gente perder. Vocês sabem que eu fiz uma vez com um grupo de alunos uma pesquisa sobre a palavra lusofonia. E aí, foi bem curioso, que eles falaram, professora, é melhor a gente começar a usar estudos lusófonos, porque lusofonia, o pessoal tem muito preconceito. E depois, para traduzir, por exemplo, os nossos textos para o inglês, a palavra lusofonia, ela dá muito problema na tradução. Então, eles fizeram lá uma pesquisa e eles verificaram que na biblioteca de Oxford havia estudos lusófonos, mas não havia lusofonia. Então, eles fizeram, claro, foi pesquisa pela internet, fizeram um levantamento em algumas universidades pelo mundo, e aí, num certo momento, a gente só estava usando estudos lusófonos, mas fica tão complicado você ficar o tempo todo falando estudos lusófonos, né? Que aí a gente volta a falar de lusofonia. Mas é uma coisa para a gente pensar também, né? Essa palavra, por que a palavra lusofonia, coitada, é tão prejudicada? Por que as pessoas têm tanto preconceito com essa palavra? Acho que uma das questões, né, que, como linguista, eu fico batendo, é que toda palavra é ressemantizável. A gente pode, o tempo todo, atribuir novos sentidos a ela, a vestir a palavra de diferentes formas, né? Se lusofonia, num certo momento, evocava o povo luso, que tem uma raiz muito grande com a portugalidade, hoje em dia isso não faz mais sentido, né? Então, quantas palavras tinham um significado negativo e a gente revestiu de um sentido positivo, né? Eu dizer, por exemplo, aqui no Brasil que uma coisa é bárbara, eu estou dizendo que é uma coisa maravilhosa. Mas nem sempre foi assim, né? Os bárbaros não eram maravilhosos, tanto, né, que eles eram odiados, temidos, né? E hoje em dia eu posso dizer que bárbaro é uma coisa maravilhosa, ou seja, eu posso ressemantizar. E a nossa briga nesse tempo todo é ressemantizar, né, esse conceito, quando ele fica muito preso ainda a uma matriz lusíada, né? Bom, uma das possíveis, né, definições de lusofonia, uma das 1.500, 3.000, sei lá o quantas tem, é que ela seria uma identidade linguístico-cultural partilhada por 8 países, historicamente ligados, e inúmeras comunidades na diáspora, unidos por um passado comum, e por uma língua que, enriquecida na sua diversidade, se reconhece como uma. O português é uma língua, mas ele não é o único dentro de si. A questão da diversidade do português, né, é que alimenta a ideia da lusofonia. Toda vez que eu falo que o português é uma língua adjetivada, eu fortaleço a lusofonia. Se eu digo que eu tenho o português brasileiro, mas eu também tenho o português moçambicano, e o português angolano, e o português timorense, o português europeu, e o português cabo-verdiano, e o português santomense, eu estou enriquecendo a lusofonia. É o português que tem variedades, que é uma coisa natural dentro da história da língua. Toda língua é variável, é rica em variedades, né? E é uma das formas, então, que a gente tem para falar da lusofonia, que a lusofonia, ela define o português justamente pela sua capacidade de ser adjetivável. Então, eu gosto de usar isso, né? Esse pessoal da linguística gosta de falar de adjetivo, substantivo, verbo, e o português, ele cabe bem, é uma língua muito propensa a isso, né? Eu também gosto de falar o que não é a lusofonia e o que não pode ser a lusofonia, que isso ajuda muito a gente a defender a nossa ideia de lusofonia, tá? O que não pode? Olha, eu peço desculpas que não ficou tão bonito, porque ele mudou de cor quando eu mudei o fundo, e aí ficou assim meio esquisito. Mas o que não é a lusofonia e o que não pode ser? Ela não pode ser dominação de ninguém.
Não é porque o Brasil tem 200 milhões de habitantes que a lusofonia é brasileira. Não é porque o português nasceu em Portugal que a lusofonia é portuguesa. Então, logo, a lusofonia não pode ser monocêntrica, ela não pode ter uma roupa neocolonialista, ela não pode ter a noção de império dentro dela, ela não pode ser eurocêntrica, nem americocêntrica, nem africanocêntrica, nem asiáticocêntrica, se a gente puder criar essa palavra. Ela não é recolonização, ela não é utopia, ela não pode ser moçambicanidade, nem angolanidade, nem portugalidade, nem brasilidade. Ou ela é tudo isso, ou ela não é nada disso. Então, a primeira questão é a gente pensar muito bem o que a gente percebe que a lusofonia não é e não pode ser. E aí sim a gente consegue começar a definir, né, o que a gente pode entender por essa ideia de lusofonia. Tá. Bom, a gente tem muitas perspectivas de estudo para falar de lusofonia, né? Como a gente vai dizendo, a gente não consegue, quando a gente pergunta o que é lusofonia, né? É tão difícil você definir lusofonia, por isso que a gente até usa sempre o pluralzinho, né? Que é para ajudar nessa questão. E eu posso pensar na lusofonia de diferentes perspectivas. Na política linguística, que foi justamente quando eu comecei a pensar em lusofonia, né, com o professor Moisés, a gente estava nessa questão da política linguística, que também invade a sociolinguística, que também tem a ver com a didática das línguas. Eu também posso pensar na lusofonia pela literatura, pela historiografia da linguística, e assim por diante, né? Eu não vou falar disso tudo, tá, gente? Eu só vou... Nem me atrevo a falar na literatura, eu vou falar um pouquinho dessas 3 primeiras aqui, que é onde ficam as minhas experiências, né, as minhas vivências, né, em Timor, por exemplo. A literatura eu deixo para minha amiga Luísa, que manda muito bem nessa questão. Bom, falar de política linguística e lusofonia, vejam que eu sou sempre muito cautelosa. Eu vou falar sempre assim, olha, se vocês pegarem os meus textos, eles falam, é conceito possível, é lusofonia viável, é sempre alguma coisa no sentido da conciliação das nossas ideias sobre isso, tá? Então, uma das conceituações que aparece quando a gente pensa em política de língua é que a lusofonia é uma dimensão simbólica dos espaços de intercompreensão em português, tá? São os espaços de oficialidade da língua portuguesa, né, onde ocorre essa troca cotidiana das pessoas em língua portuguesa. Mas o que é importante é que não é só em português que isso vai acontecer. Tá? E é uma das coisas que a gente precisa pensar, né, nesse conceito em construção, que é uma outra forma que eu vou usando, é que eu sempre tenho que levar em conta como, quando, em que circunstâncias, por quem essa palavra é usada, né? E aí tem uma foto linda do Timor, né, de uma atividade que a gente teve. Essa foto é de um rapaz chamado Tiago Amaral, que participou de um projeto da gente lá em Timor com crianças, que foi uma coisa fabulosa. Então, de vez em quando, a gente tem que pôr essas imagens para iluminar o coração, né? Mas, olha, a gente sempre tem que pensar na perspectiva, né? Quem é que está falando de lusofonia e por que essa pessoa fala desse jeito? Quer dizer, de que lugar eu falo? Né? É muito cômodo, às vezes, eu falar como brasileira da questão da lusofonia, né? E isso ficou muito óbvio quando eu discuti com alguns colegas, por exemplo, em Moçambique. Você fala porque você nem sabe quando foi a independência do teu país e você não sabe se teve sangue ou não na independência do seu país. Então, existe uma mistura de sentimentos que tem a ver com o processo de colonização e com o uso da língua, né? E claro, é difícil a gente separar, mas uma coisa é eu contar a história, né, de colonização, os processos colonizatórios, todos são horrorosos, nunca houve um processo de colonização que fosse bom, né? A ideia da colonização em si, ela já é algo que não é bom para todos os lados, né? Óbvio. Mas quando eu falo da língua que acaba juntando pessoas, essa é outra questão. Por isso que falar da perspectiva, né?
quem sou eu para falar de lusofonia, né? Eu sou uma brasileira. Mas e o que o moçambicano me diz? Enfim, a gente já chega lá. Uma das outras questões também para pensar a lusofonia, e aí eu recorro ao professor Fernando Cristóvão, que tem esses círculos, né, que são fabulosos. Por quê? Porque ele desses círculos, sem usar a palavra política de língua, ele fala de política linguística, né? Ele vai falar que, olha, o português, ele tem aqui essa sua língua de cultura comum. Eu estou falando do quê? Dos países, né, de língua portuguesa, né, que transitam aqui, que usam o português como uma força aglutinadora, né? Que tem o português como língua oficial, e essa língua é a língua da administração, é a língua da minha escola, é a língua de alguns veículos oficiais de comunicação, então é uma língua de uma TV oficial, mas é uma língua de uma cultura que nos une, né? Dos traços que nos unem ali. É uma língua também que fala de coisas do meu dia a dia, por exemplo, arroz doce. Arroz doce tem no Brasil, arroz doce tem em Portugal, arroz doce tem em Moçambique, arroz doce tem em Timor-Leste. Olha, a minha língua, ela não é só palavra, a minha língua é também essa rede de outros elementos culturais e que só existem porque a gente tem essa relação, né? Falar de uma língua comum tem isso, tem coisa de sabor, tem questão de cor, tem cheiro, e isso está aqui nessa função aglutinadora. Quanta coisa em comum a nossa cultura tem por conta da língua portuguesa. Depois, ele tem um outro elo, né, desses círculos concêntricos, é muito interessante, porque isso aqui são círculos concêntricos, ele está meio parecendo um ovo, gente, mas devia ser um círculo. Mas acho que ele espichou e ficou meio oval. Aqui o professor Fernando que vai me perdoar, os círculos ovais aqui. Mas nesse outro aqui, ao redor, né, dessa oficialidade, você tem as outras línguas e culturas do espaço da lusofonia. São os trânsitos, né, do português, por exemplo, com as línguas moçambicanas. São 24 línguas moçambicanas. Olha só, o português ele tem que dar conta de se relacionar com essas 24 línguas. Timor-Leste tem 16 línguas nacionais, e português tem que se juntar a elas. Caso de Timor ainda é um pouquinho pior, porque ainda tem a língua da Indonésia, né? E tem a força do inglês australiano ali também. Então, aqui eu tenho essa relação do português que se constrói com essas línguas e que resulta em coisas maravilhosas. Por exemplo, uma palavra que eu aprendi em Moçambique, e que é do português de Moçambique, mas que é fruto da relação do português com línguas locais, que é uma palavra linda, que é xiluva. Xiluva, uma palavra com X, X-I-L-U-V-A, xiluva. Xiluva é uma palavra do português moçambicano que significa bonita. Então, Miss Xiluva é o concurso, né, da Miss Moçambique, né, a Miss Portugal, a Miss Brasil, é a Miss Xiluva. Xiluva é uma palavra de origem banto, que significa mesmo beleza, e que foi aportuguesada e que faz parte do vocabulário do português moçambicano. Olha que coisa mais maravilhosa você poder ter na sua língua, né, esse elemento que veio, que se agregou, né, que tem a ver com essa função dialógica de que fala o professor Fernando Cristóvão num texto fabuloso dele. Né? Uma outra que aparece também em Moçambique, que também é uma palavra muito divertida, eu acho divertida, é a palavra boice, B-O-I-C-E, boice. O que é boice? É chefe, que é do inglês boss. Olha que coisa mais fabulosa, que é justamente, né, dentro do espaço lusófono, né, essas construções que vão acontecendo na integração do português com outras línguas de culturas que estão ali muito fortes. Né? Moçambique tem uma pressão extrema do inglês, né? Todos os países à volta de Moçambique falam inglês. Então, o português moçambicano, olha que maravilha, ele consegue, né, se amalgamar com todos os lados. E isso é uma característica linguística do português.
O português é uma língua moldável, é uma língua afável, né, que aceita e transforma essas outras formas. Esse último elo aqui, a gente teria os chamados lusófilos, né, que são outros espaços que também se preocupam, que gostam da língua portuguesa, que estudam a língua portuguesa. Então, por exemplo, a professora Luísa tem um trabalho fabuloso na Itália, né? A Itália está nesse campo aqui, né? Que você tem muitos estudiosos da língua portuguesa, da relação da língua portuguesa, né? No contexto italiano. Você tem lá português língua de herança, por exemplo, que tem trabalhos fabulosos lá, que tem a ver com essa, né, relação da nossa língua de cultura, que interessa a outros povos também, que não são países de língua portuguesa, né? Vejam, isso daqui é uma dimensão muito política do ponto de vista da construção da lusofonia. E foi bem interessante que, depois que eu tinha esse texto do professor Fernando Cristóvão, eu conheci o professor Armando Jorge Lopes, que é um linguista moçambicano, né? E ele tem um texto que ele fala dos círculos também. É muito interessante, porque ele fala dos círculos internos e dos círculos exteriores, né, do português na África. E ele vai falar, né, do português no seu uso como uma variedade importante, né, e emergente como um elemento de comunicação internacional, né? O português, né, desses países de expressão língua portuguesa, que serve como língua franca no país, mas que também serve como uma variedade para dar dimensão internacional para o português. É por ali que chega o conhecimento, é por ali que chegam as trocas científicas. Então, ele vai falar da importância, né, do português nesse contexto também africano. É muito interessante porque ele acentua a questão da variedade linguística e vai ser um dos autores, né, até de um glossário do português moçambicano. Vejam, português moçambicano, como eu comecei a falar com vocês, o português, a ideia da lusofonia é uma ideia que tem que ser sempre de um português adjetivado, e é por isso que ela é plural, né? O português é essa instituição social que tem uma relação com muitas culturas, né? É eu pensar que o português não é um contínuo, ele não é um bloco, ele está em vários lugares, ele está em todos os continentes. E a gente se reconhece nessa mesma língua, né? Tem uns textos maravilhosos, então o Yapoto tem um texto que ele fala, né, dos rapazes que não estavam em Moçambique, eles não sabiam exatamente onde estavam, mas eles estavam na beira de um rio e começaram a ouvir alguma coisa que parecia português. E eles se identificaram, e eles se reconheceram como próximos, né? Eram rapazes moçambicanos que encontraram rapazes angolanos num espaço do Zimbábue. Olha, né? E foi a língua que deu a sensação do conforto. Há pouco a Luísa falou do afeto, né? É uma língua de afeto. Quando a gente reconhece o som da nossa língua, você pode não reconhecer o sotaque, mas você reconhece as palavras, você se esforça um pouco, fala assim, isso é português, né? Você se sente acalentado, né? Você está protegido dentro do universo da sua língua. Né? Quando você viaja para um país de uma língua estrangeira, por mais que você domine a língua estrangeira, ela é uma língua estrangeira. Né? A sua segurança está na sua língua materno. Isso é linguisticamente comprovado até. Bom, o português tem essa questão também de ser de uma articulação viva que mantém, atualiza, cria, recria, amplia a questão das próprias variedades linguísticas. Eu estava aqui olhando para o relógio, vocês me controlem também, porque senão eu fico aqui até amanhã, né? E voltando a essa questão que eu disse no começo, que a gente não tem um centro, ela não pode ser, né, nunca monocêntrica. Um texto antigo do Celso Cunha, que foi um grande filólogo brasileiro, ele já falava que não existe, né, uma capital da língua portuguesa. A República do Português não tem uma capital demarcada, não está em Lisboa, nem em Coimbra, nem em Brasília, nem no Rio de Janeiro. A capital da língua portuguesa está onde estiver o meridiano da cultura.
o que nos une de fato é a cultura, né? Que é, em certa medida, o que o professor Fernando Cristóvão fala, né? Que o centro é também periferia, periferia é centro, é por aí. E que o professor Moisés Martins também vai falar que a lusofonia é um espaço de cultura. Quer dizer, o que nos salva, a nossa redenção na lusofonia é o espaço da cultura. É a gente lembrar que esse ponto, é esse meridiano que transita em toda parte e que acaba nos unindo, que é essa questão de cultura. Para não deixar de falar de um brasileiro de quem a gente gosta muito, que é o Fiorin, foi parceiro da Luísa recentemente num congresso aqui no Brasil, né? Ele vai falar disso também, falar que para que a lusofonia seja um espaço simbólico significativo, que tenha valor para nós, é preciso que todas as variantes linguísticas sejam reconhecidas com o mesmo valor. Então, se o português europeu e o português brasileiro, hoje em dia, né, já merecem o respeito, e você tem trabalhos, inúmeras teses, dissertações falando sobre isso, eu também tenho que reconhecer a variedade do português moçambicano, do português angolano, do português timorense, e preciso descrever essas variedades, né? Essa é a questão básica, que é uma questão também que o Eduardo Lourenço falava, né? A galáxia lusófona, ela tem que ser tudo, né? Bom, aqui também eu tive que recorrer, né, à minha amiga Luísa, porque ela diz algo muito importante. A lusofonia não é só você somar os territórios, não, né? Não é porque eu tenho lá, eu vou juntar todos esses espaços e eu tenho uma língua comum. A questão é muito maior que essa, né? Que é justamente a rede de afetos que a língua propicia. E ela diz isso, olha lá, deixei destacado. Existe um mundo dos afetos que é possível, em clima de estabilidade, ser desenvolvido pelos milhões de falantes que se entendem e se identificam pela língua. Ainda que a lusofonia signifique diversas dinâmicas e se revista de importâncias díspares nos diferentes países de língua portuguesa, existe uma rede de afetos, existem laços, né, que nos propiciam falar dessa língua sempre como sendo nossa, sendo minha e tua. Né? Tem uma fala da Luísa, que ficou muito marcante lá na nossa disciplina, que ela falou que a lusofonia é a língua do próximo, é o português que eu me reconheço pelo próximo e não do outro. Isso acabou sendo um mantra, Luísa, que foi repetido pelos alunos várias vezes depois da sua ida, né? Que não é você falar do outro e de mim, mas é do próximo comigo. Então, isso é fundamental. E é bem isso que você diz aqui, esse mundo dos afetos que a língua propicia. É falar dessa língua portuguesa que não é só o português do Brasil mais o português de Portugal mais o português de Angola. Não é isso, né? Mas é algo que está além disso. E quando, por exemplo, você trabalha um texto de literatura brasileira com os seus alunos, por exemplo, você levou o João Baldo, né? E você está falando do futebol. Ora, o futebol é um traço que também permeia os outros espaços da língua portuguesa. É muito curioso você ver que o português também é muito fanático por futebol. Não somos só nós brasileiros. Os angolanos e os moçambicanos também. Os timorenses, tem até um slide que eu coloquei com um texto de um timorense, e que ele fala, né, para que você precisa aprender português? Você precisa aprender português para ir ao Brasil, para encontrar com o Ronaldinho, Romário, Roberto Carlos, que eram jogadores de futebol daquela época. Quer dizer, existe aí, né, um elo, né, e a literatura dá conta de mostrar isso para nós, como a gente se identifica, né, culturalmente ali, né? Quantos textos a gente vai lendo e a gente vai se revendo o tempo todo. Mas a lusofonia também é uma síntese de sensações. E aí foi um dos momentos, né, que eu discuti com esse meu amigo, Eduardo Namburetti, é um jornalista moçambicano, e que ele escreve um texto que ele fala, é interessante você falar de lusofonia, mas é importante você olhar quem fala de lusofonia. E aí ele fala, olha,
a obviedade com que se trata a questão da lusofonia em Portugal. Ele está falando em 2006, né? Outro momento, né? Ué, lusofonia, qual é o problema de falar de lusofonia? No Brasil, uma naturalidade como assim, nossa, nunca pensei nessa palavra, nunca me preocupei com essa palavra, nunca me incomodei com essa palavra, né? Em Timor, a consciência da necessidade do português para o fortalecimento dos mecanismos de cooperação para a reconstrução do país, né, naquele momento. Então, existe ainda hoje, né, em Timor, uma importância do português como um elemento que vai ajudar, né, o país a se levantar e a se manter livre. Existe essa questão forte lá, né? E o ceticismo com que o tema é tratado do lado africano. Sim, né? Os fantasmas, a gente não apaga os fantasmas de uma luta, de uma guerra colonial da noite para o dia. 40 anos é muito pouco, né? 74, 75, está muito perto daqui, né? Não é assim, né? Então, ainda vai ter um tempo para que isso se transforme, né? As pessoas que vivenciaram, né, os problemas 73, 74, 75, ainda estão vivas, estão contando a história. Elas trazem muitas marcas da violência que aconteceu. Isso aí é inevitável, não tem como, né? A gente também teve isso aqui no passado, mas a gente esqueceu, porque faz tempo, né? E, além do mais, a nossa independência foi proclamada pelo português. Dom Pedro gritou, aqui perto de casa, e a gente ficou, né, laços fora, português, né, independência ou morte. Então, a gente tem uma outra relação, né? Até isso, né, eu brinco com os alunos aqui, falo, gente, nem isso a gente foi capaz de fazer sozinho, né? Precisou o Dom Pedro gritar independência ou morte, né? Apesar de muitos brasileiros terem morrido antes tentando isso, mas não deu certo. Mas vejam, né? Mas, então, todos esses elementos, eles precisam estar na nossa cabeça. E quando a gente fala dessa lusofonia, desse conceito em construção, a gente nunca vai poder deixar de lado esse elemento da cultura, porque pela cultura a gente se entende, né? Pela cultura a gente consegue se imaginar, a gente quebra os estereótipos, a gente se humaniza, né? Eu acho que é o elemento maior aqui. Bom, estou quase chegando no Timor. Falar de lusofonia, então, tem que ser lusofonias, né? E aí já falava das lusofonias, o Saramago já falava isso, não é uma língua portuguesa, né? Há línguas em português, são as variedades do português, é justamente esse português adjetivado que eu estou pedindo para vocês aí defenderem, né? E o Miyakoto também, né, bem explicitamente, acho importante questionar a ideia de lusofonia e perceber que o conceito é plural, existem lusofonias. Pronto, está resolvida a questão. Muito simples. Então, e tudo isso eu estou dentro da política linguística. Se eu fosse trabalhar com vocês aqui sob a perspectiva da sociolinguística, eu ia falar de uma coisa deliciosa, que era falar de variedades do português, né? Que a gente brinca, diversidade na unidade, a unidade na diversidade. Era falar de todos esses portugueses aqui que eu falo para vocês, né, adjetivados aqui, né? E aí a gente ia poder brincar com essas diferenças, né, que são deliciosas, né? Falar do nosso banheiro, da casa de banho, falar do carro conversível, do carro descapotável. Gente, eu adorei, foi quando eu aprendi o que era um carro com teto solar, que é com tejadilho de abrir, né? Para nós é teto solar, então é uma coisa fabulosa, né? Eu podia trabalhar com isso do mesmo jeito também que eu trabalho com a variedade dentro do português do Brasil. Então, isso é que é importante a gente lembrar. Eu estou na mesma língua, eu tenho problemas aqui no Brasil fabulosos também. Então, tem uma briga muito grande entre Rio de Janeiro e São Paulo, porque nós chamamos de bolacha o que eles chamam de biscoito. Isso é um problema, assim, é ancestral, é uma briga. A gente fala mandioca, macaxeira e aipim. Né? Diadema é outra palavra que dá problema. Para nós, aqui é uma pedra. No Nordeste, diadema é um arco que se coloca na cabeça para enfeitar a cabeça.
Então, dentro do Brasil, a gente já tem milhares de problemas. Então, é uma delícia quando a gente consegue, né, lembrar os alunos que isso é natural da língua, né? Então, quando a gente fica com essas nossas delícias de diferenças do Brasil e Portugal, eu estaria brincando no plano da sociolinguística e falando de lusofonia. E aí a gente tem, né? Então, a gente coloca, né, quando eu falo sobre essa questão, né, da sociolinguística, e então aí a gente trabalha com as variedades do português, como é que é, então a pastilha elástica, que olha que bonito que é no português angolano, chewinga, que tem a ver com chewing gum, olha que fabuloso, e a gente chama de chiclete, que era uma marca, né, então é isso, é que dá um movimento, né, e que dá o tom da lusofonia na perspectiva que a gente chama da sociolinguística, né? Português moçambicano também, né? Então, foram expressões assim que a gente deu para os coitados dos ilustradores tentarem brincar conosco, responder. Então, aqui eu pus a tradução para o português do Brasil, né? Estar espidago, estar agitado, mandar Gregório, que a gente diz aqui chamar o Hugo também, né? Mandar fumar, cai fora daqui, descascar amendoim, que é o gesto, né, do suborno. Enfim, essas delícias, né, que enriquecem a língua, então, fazem parte dessa nossa conceituação de lusofonia quando eu estou no plano da sociolinguística. É falar dessa diversidade. No plano da didática das línguas também, eu também posso falar de lusofonia, que é bem interessante a gente pensar na lusofonia como processo de ensino-aprendizagem de línguas. Tá? E tudo isso depende de uma série de questões, das necessidades das pessoas, do contexto, das políticas educacionais. E aí eu vou mostrar para vocês, é um gráfico, ele está em elaboração, porque eu já mexi, já mudei, mas eu estou tentando montar uma definição da lusofonia nessa perspectiva que eu chamo de didática das línguas, pensando nos contextos de ensino. Então, eu teria, assim, de um lado, o português língua materna, que é tranquilo. E tenho do outro lado, que é onde mora toda a confusão, né, o português língua não materna. Né? Que aí eu tenho português língua estrangeira, português língua segunda. Quando eu falar, né, da lusofonia nessa perspectiva da língua não materna, eu tenho que falar do português língua estrangeira propriamente dito, do português língua adotiva, que é um termo que surgiu numa discussão de um grupo na Universidade de Aveiro, falando, né, das escolhas que os estudantes Erasmus fazem, das línguas, né, quando vão, por exemplo, estudar em Portugal, as escolhas das línguas que eles fazem a mais, só por prazer. Essa é a língua adotiva, você aprende porque você quer saber daquela cultura. Né? O português língua de herança, que eu também, por enquanto, estou classificando aqui, nesse escopo. Do outro lado, eu ainda tenho outras questões para discutir. Português língua segunda. Português língua adicional, que é, por exemplo, o português que a gente implanta nas comunidades indígenas aqui no Brasil. Que ela é uma língua, né, aditiva. Ela não é uma língua estrangeira, porque ele vive no contexto de um país de oficialidade portuguesa, mas ela é uma língua adicional àquela cultura e que ele precisa dessa língua para poder sobreviver nas suas relações fora da tribo. Né? Eu tenho o português língua de acolhimento, né? A questão dos refúgios, dos imigrantes. Eu tenho os diferentes contextos de bilinguismo. Então, aí eu estou falando, por exemplo, de Timor, de Moçambique, que são países, na verdade, plurilingües, né? Tenho ainda a questão das línguas de sinal, né? Das línguas gestuais, então, a língua gestual portuguesa, a língua gestual angolana, a língua brasileira de sinais. Eu tenho que pensar nisso tudo. E quando eu falo disso, gente, por incrível que pareça, eu estou falando de lusofonia. Eu estou falando de diferentes formas de difusão e de manutenção do português no mundo, que são essas diferentes formas de relação entre o indivíduo e essa língua portuguesa. Então, é uma perspectiva também para a gente pensar, para definir a lusofonia também. E aí é nesse
sentido que vem o conceito que vocês conhecem já, com certeza, que o português é uma língua pluricêntrica, né? O português é essa língua que está em todos esses espacinhos e muitos outros, né? Aqui, essas marcações em vermelho são os países de língua oficial portuguesa, e aqui em azul a gente tem algumas das diásporas do português. Quer dizer, o centro do português está onde tem alguém falando o português, né? Seja ele uma língua oficial, uma língua de diáspora, uma língua de herança, não importa. São essas possibilidades todas que eu vou ter. Bom, esse, assim, seria uma tempestade, né, cerebral para a gente poder pensar a lusofonia. Vejam que eu não dei para vocês, eu não consigo fazer isso, uma definição de lusofonia, né? São possibilidades de enxergar a ideia de lusofonia, né, que eu tentei apresentar para vocês. Aí eu pergunto, até aqui está tudo bem? Vocês estão sobrevivendo? Tá tudo certo? Então tá bom. Eu fico com medo, né, de estar falando aí abobrinhas e vocês não... Falar abobrinhas, vocês sabem o que é falar abobrinhas? Falar bobagens. Abobrinha, é um legume que tem demais aqui no Brasil, né? Então, falar abobrinhas é falar bobagens, é falar coisas sem sentido. Estamos todos, eu falo por todos, e agora até já temos a maioria da nossa turma aqui, porque já temos 3, dizer que estamos a amar. Pronto. A amar mesmo. Ainda bem que nós temos amigos, e aí os amigos ajudam nisso, é assim que serve. Eu vou contar para vocês um pouco agora dessas experiências em Timor, e que foram as experiências que me levaram a estudar essas coisas aí. E a Adriana até está a dizer, está ótimo. Ah, é, Adriana? Adriana, ponto para você. Luísa, por favor. Sim, muito. Por favor, você põe uma estrelinha no trabalho dela, tá bom? Sim, eu ponho uma estrelinha no trabalho da Melita. Isso. Põe para todos que estão aqui. Todos. Sim, só por me aturar um pouco. Então, eu vou contar um pouquinho dessas coisas, né, de Timor. Falar para vocês de Timor é mais fácil do que falar de Timor para outros contextos, sabe? Porque, por exemplo, no Brasil, hoje se fala mais, mas pouco se falava de Timor-Leste. A gente não tinha nem noção. Quando eu estudei, isso faz tempo, quando eu estava na graduação, eu nunca soube que Timor era um país de língua portuguesa, né? Porque não havia essa preocupação em falar daquele pequeno território que estava ocupado, né, pela Indonésia, que tinha sido de colonização portuguesa, né? Pouco a gente ouvia falar aqui em 97, 98, do que estava acontecendo em Timor, né? Por acaso, eu estava numa reunião na universidade, isso foi em 2001, no começo de 2001, e ia ter uma reunião sobre um projeto chamado Alfabetização Solidária, que era um projeto brasileiro muito importante de alfabetização. O Brasil era um país com altas taxas de analfabetismo, principalmente jovens e adultos, nós tínhamos assim, uma taxa enorme, e tinha esse projeto, que era um projeto muito bem sucedido do governo federal. E naquela altura, os países todos estavam mobilizados em relação a Timor-Leste. Teve uma reunião, me chamaram, eu era a única de linguística que estava lá na sala dos professores fazendo nada, e fui. E era uma reunião para discutir, né, a presença do Brasil lá em Timor. E foi ali, naquela reunião, que eu fiquei, meu Deus, eu não sei nada sobre esse país. É uma vergonha. Eu tinha ouvido as notícias que teve um referendo, mas era assim, muito esparsa, porque realmente o Brasil nunca se preocupou demais, a imprensa brasileira pouco divulgou. E eu sei que em Portugal houve, né, toda uma mobilização para a independência, né, e para a entrada da ONU, enfim. Então, é mais fácil eu falar no contexto timorense para vocês, porque eu não preciso contar a história toda, vocês sabem muito melhor que eu até essa história. Mas aconteceu que aí, em 2001, eu acabei indo para Timor, né, por conta aí dessa reunião.
E a primeira coisa que eu tive que aprender é que existia uma situação antes de 75 e uma situação de 75 até 99, né? Então, tive que me preparar para isso. A situação linguística, o português até 75, ele era pouco divulgado, né? Havia poucas escolas, não houve uma política forte, né, de Portugal para a implantação do português, né? E havia, então, o quê? A existência das línguas locais regionais, o português era uma língua mais administrativa, o tétum sempre foi, desde a chegada dos portugueses, 1512 lá, sempre foi uma língua de integração social, né? Era uma língua já usada no espaço inteiro, né? E que sempre transitou muito bem com o português. Isso é algo interessante da gente falar, da convivência entre o tétum e o português até hoje. Então, desde o início, né, da chegada dos portugueses até hoje, existe uma relação de enriquecimento, né, do tétum via português. O tétum é uma língua que absorve muito bem e que se aproximou demais do português, principalmente no período indonésio. Tá? No período indonésio, a gente sabe que tem a minimização do uso do tétum. Então, era, digamos assim, entre aspas, recomendado que se usasse menos o tétum no período indonésio, né? Você era obrigado a usar a língua indonésia, e o português era uma língua banida, né? Então, há uma série de relatos, tem um número da revista Camões sobre Timor, que é fabuloso. Vocês que estão aí com um acesso muito mais fácil, posso ver exatamente de quando é, mas ele tem uns depoimentos maravilhosos que falam o que os timorenses chegaram a fazer, muitos timorenses chegaram a fazer na época da Indonésia, para preservar alguma coisa de língua portuguesa. É bem aquela coisa assim, tudo que é proibido é bom, não é? Então, quando o português foi proibido, na verdade, ali foi o grande erro da Indonésia, foi proibir o português, porque aí o português ganhou uma dimensão simbólica de resistência em Timor-Leste que não teria acontecido, né? E aí tem uns relatos assim, de pessoas que pegaram tudo que tinha escrito em língua portuguesa, como a Indonésia queimava tudo, colocavam em sacos, amarravam e enterravam no quintal. De vez em quando, essas pessoas iam lá, desenterravam, abriam o saquinho, olhavam de novo os textos em português, voltavam a guardar. Isso está lá nesse número da revista Camões. Quer dizer, são depoimentos que mostram, né, como a língua alimenta, né, a própria necessidade de sobrevivência. São relatos fantásticos da questão da resistência timorense, né? Além daqueles relatos nas montanhas, por exemplo, né? Então, quando parte da população foge para as montanhas e as crianças, né, estão ali, o que você vai fazer com aquelas crianças que estão escondidas na montanha? Você precisa ensinar alguma coisa para essas crianças. Essas crianças tinham aulas de tétum e tinham aulas de português, né? Tem um colega nosso, que é o Luiz Costa, que é um timorense, que mora em Lisboa, autor do Dicionário Tétum Português, né? Ele tem um livro de poemas lindo, que eram poemas do irmão dele, do Borja da Costa, e que ele faz, né? Ele fez uma edição português tétum desse livro, e ele conta que eles ensinavam para as crianças escrevendo com gravetos no chão, né? Então, por quê? Porque eles sabiam que era importante que as crianças conhecessem a língua portuguesa também, porque ela estava sendo já usada na resistência como um elemento de fuga. Então, isso é fabuloso, né? Então, existe, então, uma relação do português no contexto timorense que tem a ver, né, com essa questão da proibição do uso do português, e depois o português se transformar numa língua de resistência, uma língua usada para contar para fora do mundo o que estava acontecendo lá, né? Era aquela língua também que a gente ouve, assim, tem uns relatos do Dom Ximenes Belo, dizendo que ele tinha uma Bíblia, vocês com certeza já ouviram isso, um depoimento famoso dele, que ele tinha um exemplar, uma Bíblia que era cortada,
onde eles colocavam as mensagens, né? Ele levava a mensagem do pessoal que estava nas montanhas para o Xanana, que estava preso, e depois mensagem do Xanana para o pessoal que estava na resistência, né? Lá nas montanhas em Timor. Era uma Bíblia que era falsa, na verdade, né? Ele tinha feito lá tinha umas páginas coladas, ele acrescentava lá a folha com a mensagem, fechava, e com essa Bíblia ele entrava, né, na prisão em Jakarta. Quer dizer, é fabuloso você pensar, e esses textos estavam escritos em português, porque o povo da Indonésia não sabia ler português. Então, é mesmo, né, uma dimensão, assim, da língua portuguesa que, né, imagina, explicar isso para quem não viveu uma situação de proibição da língua é algo demais, né, precisa de um exercício mesmo de colocação, como diz a Luísa, de se colocar no lugar do próximo, né? Não do outro, do próximo mesmo, é você se sentir como ele. Né? Você não pode usar a sua língua, você não pode usar o português, você é obrigado a ensinar a língua indonésia. Um dos depoimentos que a gente coletou é que, por exemplo, os professores timorenses, né? Então, imagine, a invasão da Indonésia acontece hoje, amanhã você tem que entrar na sala de aula. A ordem era, você vai entrar em sala de aula, mas você vai ensinar a língua indonésia. Ou seja, eles tiveram que aprender, da noite para o dia, a língua indonésia para poder continuar ensinando na escola. Né? Existe toda essa questão, é importante a gente pensar para poder entender esse universo aí timorense, né? Desculpe só estar a interrompê-la. Por favor. Porque, eu lembro-me do choque que foi em Portugal quando houve um massacre no cemitério em Dili e de repente esconderam o vídeo, não é, da gravação e depois passaram a gravação na televisão. E o choque maior, eu lembro-me em casa ficámos todos a chorar, o choque maior foi ouvir tiros e ouvir rezar a Ave Maria em português. Portanto, isso foi acho que foi para já alertou a comunidade internacional, não é? Mas para nós que estávamos a ouvir, exatamente, as pessoas a correr e a rezarem a Ave Maria em português e o Pai Nosso, e isso foi uma coisa que tocou tanto, foi quer dizer, eu ainda estava a falar há uns anos atrás com o Luís Costa e estava-lhe a dizer isso mesmo, quer dizer, eu acho que não houve pessoa, não houve português do mais pequenino que de repente não tivesse ficado absolutamente emocionado, porque aquilo era a nossa língua, éramos nós, era a nossa língua, éramos nós do outro lado do mundo, e isso foi uma coisa incrível. E que por acaso teve aqui neste fim de semana passado, por razões políticas, mas teve aqui na Madeira a Ana Gomes, que foi na altura a diplomata responsável, e a gente às vezes esquece, responsável pela negociação da paz em Timor, porque na altura era foi embaixadora na Indonésia e negociou a paz e depois toda a parte ela conta que estava sentada debaixo de uma tábua de engomar, ela e o Xanana Gusmão a fazer telefonemas para todas as partes do mundo e que foi assim, e depois, mas conseguiu manter um relacionamento também com a Indonésia, que hoje se mantém, é um relacionamento bom com a Indonésia, podia ter acabado muito mal e não acabou, e de facto foi assim. Mas pronto, mas eu estou aqui a ver que não conhecem, alguns ainda não viram esse vídeo, mas é fácil, basta pôr no YouTube o vídeo de Timor no cemitério. Massacre de Santa Cruz. Exatamente, o massacre de Dili, do cemitério, vão encontrar. Mas desculpa eu ter interrompido. Não, é maravilhoso mesmo, mas são cenas, eu até baixei, eu tenho esse vídeo, que de vez em quando a gente usa, né, em aula, mas até por isso mesmo, para mostrar, né, como aquele momento, assim, é muito cruel, tem que assistir
como diz a Luísa, você tem que assistir para você poder perceber a dimensão da coisa, né? Isso foi em 91, né? 12 de novembro, se eu não me engano, de 1991. E tem toda a história até para poder salvar essa fita, né? Esse vídeo, que, nossa, tem toda uma... Foi o Max Stoll, o cinegrafista que estava com ele foi atingido, ele conseguiu pegar a câmera, escondeu numa campa, voltou no dia seguinte. Então, tem uma série de elementos em torno disso tudo que tornam a história assim, mais tocante, né? Mas, de fato, a cena de você ver as pessoas caindo umas sobre as outras, né? Então, você está dentro do cemitério fazendo uma homenagem para o grupo de jovens que já tinha sido morto. Aí o cemitério é cercado, né, pela força da ignorância, e as pessoas caindo em cima das campas lá, gritando e rezando, e tem um papel, né, importante da Igreja Católica, né, nessa questão toda. É muito interessante você estudar o papel da Igreja Católica como um elemento da resistência timorense, né, porque os timorenses, eles se tornaram mais católicos no período da Indonésia. É um dado muito interessante, né? Você verificar que aumenta o número de falantes de português e aumenta o número de cristãos. Por quê? Porque as missas podiam acontecer em teto. Só que o teto não dava conta, né, de todo o material, de todo o vocabulário de uma missa. E aí as palavras começaram a migrar do português para o teto, né? Primeiro no missal, depois nas músicas. Então, houve ali já, né, um movimento de fortalecimento do próprio português pelo teto, por conta, né, da fé. E a fé é um elemento interessante no povo timorense. Eles são pessoas de muita fé. Você conversar com um timorense, você perceber que eles são pessoas que têm a crença em alguma coisa boa que há de vir. Né? É uma imagem muito, muito bacana que você tem. Eu tenho um depoimento, eu vou tentar colocar aqui, que dessa primeira vez que eu fui, eu trabalhei com pessoas que sabiam português, então imagina, o contexto é 2001, e a gente era um projeto de alfabetização de jovens e adultos, e a gente precisava de qualquer pessoa que tivesse na lembrança, na memória o português, então a pessoa não precisava ser professor, mas ela tinha que saber falar português para poder trabalhar como alfabetizador, tá? Para poder multiplicar esse saber. E uma das pessoas que eu consegui gravar a entrevista, né? Aliás, essa daqui, deixa eu ver. Opa, eu não estou conseguindo passar. Pronto. Deixa eu ver se vai. Essa entrevista foi gravada por uma amiga minha, tá? E foi num contexto desse. Então, queria que vocês prestassem atenção. Se funcionar, ele vai dizer qual era a profissão dele na época portuguesa, o que ele fazia na época indonésia, e agora ele é professor. Ele é um senhor que tem 68 anos, tá bom? Vamos ver se vai. Peraí, que esse não é esse vídeo. Esse aqui era do Max Stoll, ó. Deixa eu passar. Desculpem. Senão a gente vai ficar vendo um monte de vídeos e... Deixa eu achar aqui. É esse senhor querido aqui. Qual o seu nome? O meu nome é Modesto de Valença. De que distrito? De Los Palos e Suco Bauró e Areia Bauró. Então, o senhor tem quantos anos? Já tenho 65 anos. Então, faz quanto tempo que ensina? Eu já ensinei durante 5 anos. E antes, o que fazia? Eu agora estou a ensinar os alunos na pré-primária de Bauró. E antes, no tempo português e no tempo indonésio, o que fazia? Antes do tempo do português, eu era criado, mainado, cozinheiro. E no tempo indonésio, eu sou funcionário público da Indonésia. Aí depois? Agora que não sei, porque parece que é o Deus que deu este caminho para mim. Agora que já tenho 65 anos, é que eu vou
a trabalhar como um professor. E o senhor gosta? Eu gosto muito de ensinar. Quantas crianças tem na sua sala? Na minha sala tenho 78 crianças. 78 Sim, crianças. senhora. E quantos anos? De 3 a 4 anos e 4 a 5, 5 a 6. Divide a sala todos juntos? Todos juntos. Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Nada, senhora. Igualmente. E a experiência de estar a trabalhar com as crianças está sendo boa? Sim, sempre muito bom. Qual a língua que usa lá na sala de aula? Na sala de aula eu uso a língua portuguesa e língua teto. Ok. As crianças compreendem teto? Compreendem teto e também compreendem português. Ok, muito obrigada mais uma vez. Bom, ele é fabuloso, né? E ele é um exemplo, né, dos muitos que a gente teve de pessoas que não tinham nenhuma formação escolar, né? Mas que estavam ali dispostos a ensinar português, né? Vejam, ele era cozinheiro, depois ele foi funcionário público e agora era professor, realmente era a profissão que ele queria. Ele só tem 70 e poucas crianças na sala, tá, gente? É fácil. De 3, 4, 5, 6 anos, é algo muito simples você lidar com 80 crianças, né, nessa faixa etária, muito tranquilo, e ele com essa, né, alegria toda, né, é fantástico, né, é fantástico, né, e isso foi um sentimento que a gente viu muito, né, nesse começo, principalmente, né, então 2001 ainda era a época do governo, da administração transitória da ONU, né, era a época ainda que tínhamos o Sérgio Vieira de Mello lá, a Ana Gomes andava lá nessa altura, né, é muito interessante, porque todas essas autoridades, Xanana, todo mundo andava no meio ali, porque não tinha nada, a gente... os primeiros tempos eu morava num container lá. Era um container horroroso, né, daqueles que sobrou de alguma coisa e eles alugavam para estrangeiro ficar lá, né? Era assim que a gente ficava. Mas o que é interessante foram as coisas sobre a língua portuguesa. Então, eles traziam na memória o português, né? Então, e o que era na memória? Então, algumas entrevistas que eu fiz, era assim, eles lembravam de trechos de música, por exemplo. Essa era a memória do português que algumas pessoas tinham, né? Eles lembravam de trechos de poemas que eles tinham decorado quando crianças na escola. Trechos dos livros didáticos, por exemplo, que tinham que decorar as lições, e aí ele sabia aquele trecho, então aquilo era a memória da língua portuguesa, né? E isso é você pensar que de 75 até 99, eles ficaram, então, 25 anos proibidos, e eles tinham que resgatar essa língua, né, que era uma língua que ia ser estabelecida como língua oficial do país ao lado do teto. Então, era uma decisão nacional, foi uma grande confusão isso até, né, porque havia uma pressão muito grande da Austrália, para que vocês vão querer o português como língua oficial? Porque não o inglês, já que vocês vão começar, comecem com o inglês, né? Mas existe uma questão que é a cultura, né? Existe uma relação, né, cultural. Fala, Melita. Do inglês. Doutora Regina, a pressão do inglês também vinha que eles é que ficaram a explorar o petróleo e, por sua vez, até a própria mulher do Xanana era australiana. E a presença dele, do ponto de vista geográfico, era muito próximo, porque quem, no fundo, o discurso depois dirigente, no fundo ficou a mandar até foi a Austrália. Porque eles é que foram aqueles que foram e desbravaram e criaram as primeiras infraestruturas para que aquilo começasse a funcionar. O governo português, devido ao problema geográfico, levou sempre mais tempo. Nós chegamos só pela memória e pelo afeto. Eu penso que o português ficou pelo afeto. E também por termos sido aqueles que fomos de encontro à vontade que eles tinham de ser livres. Nós sempre acarinhamos e protegemos, e tivemos cá muitos refugiados deles. Eu penso que o português só imperou nessa altura pelo afeto. Mas é também uma decisão política, sabe, Melita? A questão da Austrália é horrorosa. Eu tive uma experiência horrível
ainda nessa época, justamente nesse lugar aqui, Cova Lima, que é indo em direção à Indonésia. Quando nós chegamos lá, né, a equipe brasileira chegou, então era assim, Portugal trabalhava no sistema de educação formal e o Brasil trabalhava no não formal. Nós éramos equipes parceiras, cada uma atuando numa frente, né? E quando nós chegamos nesse lugar, Cova Lima, então era um grupo grande, né, portugueses, brasileiros, havia alguns moçambicanos conosco, havia um caminhão fabuloso da Austrália, com uma banda. Então, aquele caminhão parava, eles desmontavam, sabe quando você tem a Fórmula 1 e chegam aqueles caminhões enormes e eles desmontam aquela coisa toda? Era uma coisa assim. E era um show com luzes, né? Uma coisa assim de encantamento, sabe? Era uma sedução em cima de uma população. Você olhava para o lado, tudo queimado, destruído, porque a Indonésia saiu queimando tudo de novo em 99. As pessoas com o pé descalço, sem comida, sem uma infraestrutura, e chegava aquela coisa. É assustador. Eu lembro-me de um relato dos dionianos, que, porque nós estávamos alfragido, a comunidade dioniana ajudou muito, e nós éramos lá voluntários e toda a gente teve a ajudar. E o que é que acontece? Um irmão dioniano trouxe-nos a notícia de que quando eles chegaram, o que levavam foi exatamente aquilo que traziam depois da Segunda Guerra Mundial, que os americanos traziam, eram chocolates. Eles levavam a presença do chocolate, e as pessoas com fome iam nisso. Eles cativaram imenso as pessoas. E depois tinham a parte toda económica. Claro. Sempre, né? Não tem como. Isso, infelizmente. Mas tem um documento que vale a pena ler, que foi o texto da entrada de Timor na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. É um texto de 2002. Eu não coloquei aqui, mas até posso mandar para vocês pela Luísa. E que fala por que foi escolhido o português. Tem um texto também do Geoffrey Hull, que é um linguista australiano fabuloso, defendendo o português, falando por que o português tinha que ser oficial, e que não tinha nada a ver o inglês ser a língua oficial de Timor. É um texto também lindo, né, do Geoffrey Hull, e que custou a própria, digamos assim, expulsão acadêmica do Geoffrey Hull da Universidade de Sydney, né, porque ele é um dos estudiosos das línguas de Timor, e ele defendeu o português, né, no parlamento, como língua oficial. É um texto muito bonito também, posso mandar para vocês também. Mas esse texto da CPLP vai dizer que é uma questão estratégica, quer dizer, o português, além de ser um elemento identitário do timorense, quer dizer, existe uma relação identitária, cultural, né, com a língua portuguesa, é também a sua parceria com o Tetum. Quer dizer, o português alimenta e ajuda na própria sobrevivência do Tetum, coisa que o inglês não faria, pela própria característica da língua inglesa. E também a questão geoestratégica, quer dizer, Timor fica marcado naquele espaço, Timor-Leste fica marcado como aquela meia ilha que é diferente do restante ali. Não fala a língua indonésia, mas a sua língua oficial é o português e o Tetum. Ela conhece o inglês, mas a sua língua oficial não é o inglês. Então, marca também a posição de Timor-Leste pela diferença. É um texto, assim, inteligentíssimo, sabe? Infelizmente, falar dessa esposa do Xanana até hoje é uma coisa horrorosa, porque ela continua, né, com umas políticas de querer que as crianças aprendam as línguas maternas nas escolas apenas, e depois aprendam o Tetum, e depois o português. Quer dizer, isso é uma estratégia horrorosa, né, de opressão linguística, e que, felizmente, está sendo debatida lá, né? Eles não estão aceitando, infelizmente, esse tipo de... É uma nova forma, eu acho que é uma nova forma de colonialismo que a senhora começou a ter para aí 4 ou 5 anos depois de chegar. Porque eu tive uma colega que ela tinha nascido em Timor, os pais depois da questão de Portugal e da invasão pela Indonésia vieram para cá, era a Filomena, ela esteve cá e
depois, quando houve esta possibilidade dela ir para lá, via Instituto Camões, porque o Instituto Camões andou à procura de docentes, e ela, como educadora, foi, e ela diz que passados 3, 4 anos, as escolas começaram a sofrer pressão por parte do gabinete desta senhora para que fosse dado o inglês e privilégio só ao inglês. Sim. Era horrível, segundo ela. Quando a gente pega... Eu participei de uma tese na semana passada que analisa, dentre outras coisas, a grade curricular, né, atual de Timor. E, felizmente, né, existe uma resistência muito grande a essa corrente. Primeiro que as línguas maternas nem são descritas. A maior parte delas não tem um texto escrito. Como é que você vai alfabetizar numa língua que não tem material didático, que não foi descrita ainda, ela só é oral? Quer dizer, é uma estratégia mesmo horrível, né, e perniciosa. O que é bom é que tem muita gente, né, muito timorense rebatendo e discutindo essa questão, né? O que a gente vê lá é o ensino bilíngue mesmo, que tem que ser. Você tem que ter o tétano e o português, que vão sendo paulatinamente incorporados na grade curricular, porque como é que você pode ensinar determinados conceitos, né? Isso já falava Amílcar Cabral, né? Em Cabo Verde, São Tomé, em Guiné. Como é que você pode ensinar determinados conceitos que na língua nacional você ainda não tem traduzidos? Como é que você ensina física? Como é que você vai falar de grandes invenções da humanidade se você não tem esse material técnico ainda na sua língua? Então, temos que usar o português, né? Então, tem essa, graças a Deus, ainda tem esse olhar aí. Mas é sempre muito perigoso você pensar nessa facilidade. Não, as crianças, elas já brincam em casa com as línguas maternas, ela vai para a escola, depois, com o tempo, ela vai aprender o tétano, depois ela aprende... Nada disso, né? Isso não vai funcionar, não. Mas eles têm que ficar espertos, né? Atentos a essa questão, né? Toda essa experiência, né, foi uma experiência lá de 2001, que foi com a alfabetização de jovens e adultos, e foi uma experiência que levou a uma série de pesquisas, e aí eu fiz uma pesquisa tem um linguista timorense muito importante, que é o professor Benjamin Corte Real, que foi o primeiro reitor da universidade, quando ela reabriu, a universidade reabre em Timor, ainda em 2001, completamente queimada, mas era uma marca, né, uma necessidade de dizer, nós vamos voltar. Então, a universidade, e era bem interessante que você tinha ali voluntários dando aula de todas as línguas. Se chegasse um voluntário para dar aula de matemática em mandarim, ele podia. O importante era dizer para a comunidade internacional que a universidade estava funcionando. Era um símbolo mesmo, sabe, de queremos, né? Foi bem... Houve recolha de livros. Nós, sim, aqui na Madeira, fizemos recolha de livros durante 2 anos, de todos os níveis de ensino, e foi também pedido às pessoas, se tivessem técnicos, para mandar. Foi durante 2 anos, foi maravilhoso, e muita gente colaborou, foi maravilhoso. A gente também teve aí no Brasil, a gente teve várias campanhas aqui também, mas eu me lembro de uma aí de Portugal, que era um café por Timor, né, que era da Delta, também, que foi, assim, um sucesso, né? Eu lembro muito dessa campanha maravilhosa, né? E eu acho que é por aí mesmo, sabe? Eu acho que a solidariedade, né, é que acaba fazendo com que a gente seja gente de fato, né? E essas questões, né, quando a gente pensa na nossa língua e tudo que a gente pode fazer para ajudar o outro pela língua, né, é fabuloso. Você juntar livros e mandar, esse café eu vou tomar, e uma parte desse café significa que alguém lá vai poder comer pão. Quer dizer, é uma dimensão, né? Eu tive uma senhora, porque nós estávamos na recolha, doutora Regina, nós estávamos na recolha dos livros, e eu tive uma senhora que eu fui buscar livros a um sítio que eu nem sequer sabia que existia, chamado Feijão Penedo. É para o lado da Boa Ventura, e subimos, e era uma senhora, antiga professora primária, que fez questão de doar quase todos os livros que tinha, mesmo livros de como se ensinava
para que as pessoas pudessem aprender, para depois elas próprias poderem ensinar os alunos, e eu ir ao sítio, eu nem sequer sabia que o sítio existia. Toda a gente se uniu por Timor para que eles pudessem ter a escola. Foi lindíssimo, foi. Nesse aspecto foi fabuloso. E eu penso que Portugal inteiro foi um ano só. Sim, nesse aspecto foi. Eu presenciei bastante, muitas ações, eu tive muita sorte porque em 2001 eu pude participar desse projeto de alfabetização, em 2004 teve um outro projeto, e aí foi um projeto que eu mesma desenhei com música, né? Então, era as músicas que os jovens timorenses queriam saber o que significava na nossa língua. Isso é fantástico, né? Eu e o Benjamin fizemos, então, uma recolha com jovens de que músicas, né? Porque, vejam, os portugueses, antes de 74, os próprios portugueses difundiam muita música, não só portuguesa, mas brasileira lá. Então, Roberto Carlos, por exemplo, tinha lá em Timor por causa dos portugueses que ouviam, e lá também ouvia. E isso ficou na memória. Então, até jovens, né, quando a gente perguntava o que você sabe em língua portuguesa, eles cantarolavam trechos de músicas que eles tinham aprendido com os pais, que é uma coisa, assim, fenomenal. Você pensar, né, olha o elemento do afeto que está por detrás disso, né? Então, em 2004, a gente fez um projeto que se chamava Universidades em Timor-Leste, que nós levamos jovens brasileiros de 3 universidades. Eles ficaram lá 6 meses, trabalhando com jovens. Eram cursos que a gente fala, né, cursos de extensão, eram cursos de difusão, né? Eram cursos livres, sempre no contraturno deles, né? Então, era um projeto junto com a Universidade de Timor. E o que a gente fez? A gente trabalhava com músicas que eles tinham escolhido, né? Tem aqui, eu posso depois passar para vocês, se tiverem interesse. Se vocês puserem na internet Universidades em Timor-Leste, projeto Universidades em Timor-Leste, vocês vão ver um vídeo feito por esses alunos, dessa experiência deles de 6 meses lá. Vocês imaginem, em Timor, você deixar um grupo de jovens de 19, 20 anos, que deixaram o conforto da casa deles aqui, foram para um país em construção, né? Não tinha shopping, né? Tudo era muito difícil. É bem interessante que eles contam, eles aprenderam a cortar cabelo um dos outros, porque não tinham onde cortar, e eles passeavam com os jovens timorenses. Então, o charme desse projeto é que não eram professores, não era eu que estava lá, que já era professora, mas eram jovens que estavam fazendo a faculdade e que foram para lá para cantar com os outros. A ideia era essa, né? Falar, conversar em língua portuguesa, difundir a língua sem ser algo do currículo, né? Então, foi uma experiência, assim, fabulosa. Acho que foi a melhor experiência da minha vida mesmo, né? Vou colocar aqui um pedacinho. Vamos ver se funciona. Vem ser mim, chora pra mim. Liga pra mim, não liga pra ele. Pense em mim, chora pra mim. Liga pra mim, não liga pra ele. A Luísa já vai dançando, né? Mas esse eram grupos dos alunos timorenses, né, que fizeram uma série de atividades com os jovens a partir dessas músicas. E que músicas eram? Então, muita gente questionou, a gente fez até um livro com essa compilação das atividades que a gente fez, porque nós montamos todas as atividades em cima das músicas que eles mesmos tinham escolhido. Muita gente quis, mas por que essa música? Por que não uma música mais, né, digamos assim, cabeça, né? Porque eram as músicas que eles queriam saber o significado. O que eu posso fazer? Né? Então, essa música, por exemplo, Pense em Mim, que era, assim, o máximo, né? Até hoje, você vai a Timor e eles continuam falando dessa música, no Leandro Leonardo, enfim. Mas eles queriam saber o que significa. Como assim, a música fala assim, vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. Como assim pegar o avião? Né? Então, exatamente. Então,
esse tipo de coisa, né? Então, eles cantarolavam as músicas como a gente cantarola uma música estrangeira, sem saber o que está falando, sem saber pronunciar as palavras. E aí, com esse projeto, a ideia foi, né, era o sentido que a gente queria dar para as coisas, né? Foi um projeto muito bom, foi um projeto caríssimo também, a gente precisou do apoio do Ministério da Cultura. Na época, o Ministério da Cultura do Brasil tinha como ministro o Gilberto Gil, né? E aí foi muito fácil, porque ele ficou muito empolgado com o projeto, que era um projeto com música, e aí a gente colocava textos literários, né? Então a gente fez, né? A gente partia de um tema, e aí colocávamos textos da literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura moçambicana, a gente foi incrementando, né? Que eram atividades, digamos assim, suplementares. Então, a gente trabalhava a música e dava dica, e deixava textos, né? Se o aluno quisesse, ele podia trabalhar mais com aquilo. E a gente teve o apoio, então, do Ministro da Cultura aqui do Brasil, a gente teve o apoio da Nestlé. A Nestlé foi fabulosa, ela fez todo o material didático e fez chegar até Timor, cadernos, borrachas, lápis, fez um uniforme, fez uma sacolinha com um logotipo, assim, um carinho imenso com os timorenses. Foi um sonho mesmo, na verdade, né? A gente era para atender só jovens, né, até de 12 a 25 anos. No final, a gente teve turmas de alunos, crianças, numa escola de educação primária, uma escola primária. E a gente teve que trabalhar também nas forças, como é que a gente fala? No exército timorense também. Tá? Então, aí a gente teve que fazer turmas adaptadas para a criança e para o exército. Foi uma coisa muito boa. Então, a gente conseguiu atender quase 600 timorenses, né, durante esse semestre. Foi um semestre de atividades. E que a gente não repetiu por falta de dinheiro. Né? A gente tinha conseguido o financiamento para repetir em 2006 e depois em 2011, mas foi justamente quando teve crise de novo política, ela teve atentado ao Ramos Horta, teve uma instabilidade política grande quando a gente tinha apoio dos Correios para poder fazer o projeto, e aí a gente não conseguiu repetir. Aqui é a estrutura do projeto, né? Então, deixa eu passar. Aqui é opa, deixa eu... Opa. Aqui é um dos trechos, né? A conversa está ótima e eu queria... É hora de acabar, né? Não, é só para darmos o máximo 10 minutos, porque eu tenho que entrar no programa de rádio. Pois é. Não, mas em 5 minutos eu termino, Luísa. Eu falei para você, me controla. Porque... Eu peço desculpa, porque eu queria estar aqui mais de 3 horas. Não, para com isso. Deixa assim, o ano que vem eu volto. Quando eles quiserem. Ora, eu vou me sentir... Pronto, eu volto. Aqui era justamente aquele trecho, né, de uma atividade que eles fizeram, que falava, né, que é felicidade para mim? É saber a língua portuguesa para poder ir ao Brasil para encontrar com um jogador de futebol, aquilo do texto do João Baldo. É verdade, né? É verdade. Depois a gente teve um outro projeto que foi na universidade. Esse foi em 2012 e 2013. E foi um projeto que a gente levou professores do Brasil e de Portugal para trabalharem lá na universidade. Então, a gente tinha professores dessas universidades portuguesas e de algumas universidades brasileiras também. E eles foram trabalhar lá durante um ano, dando aula nos diferentes cursos, foi muito bacana. Mas da Universidade era legal, era isso. Da Universidade da Madeira. Não foi no meu projeto. Mas não foram no meu projeto. O que eu posso fazer? Não gostavam de mim? Maus. Maus. Eu tinha ido. Então, mas esse foi um projeto muito interessante, porque eles eram professores lusófonos que iam dar aula junto com os professores timorenses, ajudando a preparar material para que no ano seguinte o professor timorense tivesse o material preparado para suas aulas, para seguir sozinho. Era como se você tivesse 2 professores, né, um português e um timorense, um brasileiro e um timorense, dando a mesma disciplina juntos, montando as aulas, corrigindo as atividades.
Então, a ideia era uma capacitação em curso, né? Ao mesmo tempo que eu já estou dando aula, eu estou capacitando alguém. Claro que esse era o ideal, não foi bem assim que aconteceu, porque chegou lá, né, não tinha professor timorense suficiente para todas as turmas, então os professores tiveram que dar aulas muitas vezes sozinhos, mas enfim, faz parte dessa realidade, né? As tarefas que eu vejo bem urgentes, né, continuar promovendo o teto na sua parceria com o português, isso é essencial para a sobrevivência e manutenção da identidade timorense. Português e teto sempre juntas, né? Lembrar que o português é um dos pilares da cultura nacional, isso é inegável. Se você pegar um texto, um romance do Luiz Cardoso, por exemplo, você vai ver com a força que tem ali, né, a cultura portuguesa, né, na vida timorense, né? E também não se esquecer de preservar as culturas e as línguas locais. Isso é fundamental para a manutenção da identidade timorense. E aí eu vou termino agora, né? Essa última parte ficou meio atropelada, mas vocês devem ter percebido bem. Aqui é um rapaz do curso de letras da Universidade Nacional, que uma das entrevistas lá fazendo com eles, mas o que vocês sabem do português? O que vocês gostam do português? Esse rapaz, claro, falou que gostava muito de cantar em língua portuguesa, que ele era muito tímido para conversar em português, mas que ele gostava muito de cantar. E aí ele começou a cantar e eu gravei um trechinho, eu vou pôr para vocês, a Luísa já conhece, que eu adoro esse menino e adoro como ele canta. Eu não vou negar que sou louco por você, tão maluco pra te ver. Eu não vou negar, sem você tudo isso saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você me trouxe meu pedacinho de ser. Eu não vou negar. Eu vou parar aqui que ele canta a música inteira, mas como é gostoso a gente ouvir o nosso português com outros sotaques, né? Como é bom a gente saber que o nosso português ele é tão rico. Como é possível, né, lá do outro lado, alguém cantando uma música brasileira com um sotaque que é meu, é seu e é de todo mundo, e não é de nenhum de nós ao mesmo tempo, né? Então, essa questão da lusofonia tem muito disso, né, dessa rede de afetos de que a Luísa fala também, ou desse espaço de cultura de que o Moisés fala, e tem também essa questão de ela estar em toda parte, né? Eu acho que é por aí, é a única saída que a gente tem para defender esse nosso ideal de lusofonia, né? E lembrar, eu acho que essas palavras do Dom Jacques são maravilhosas, né? Que aí dá para eu terminar com ela, que a mistura estão as pessoas, que são as margens da cultura e os destinos da língua revistos por aqueles que a manejam como utensílio cotidiano. Que essa linguagem seja, pois, ferramenta e prazer, veículo seguro, mas maleável, que as gerações vindouras nela vejam molde aberto para a memória e labor criativo, porque bonitas são as línguas depois de manejadas e celebradas pelas pessoas, tá? Que é fabuloso, né? E pronto, gente, eu vou pedir desculpas pelo atropelo do final, eu, de fato, não me controlei direito. Mas é difícil, sabe? E a Luísa deixa eu falar e pronto, aí foi desse jeito. Eu agradeço demais, estou muito feliz, viu, Luísa, de ter estado aqui com os seus queridos, com a Adriana, com a Belita. Eu não vi quem mais entrou, mas Daniel. Enfim. Entrou. Ai, Daniel, muito obrigada. Entrou a cota azul. Olha, eu fiquei sem luz, eu não sei se perceberam que eu determinada altura fiquei sem luz. Mas olha, Regina... Eu percebi. Aquilo que... não sei o que é que se passou aqui. Aquilo que nos trouxe foi maravilhoso. Foi lindo, esta última parte, todas as partes foram lindas, mas esta última parte tão bonita, em que partilhou e que se sentia até na sua voz a emoção daquilo que viveu e do prazer de fazer a nossa língua ser manejada e ser falada pelas pessoas e ser partilhada, e isso é fantástico. E também a Regina
é a alma viva do próximo, digamos assim, porque aquilo que, como se abriu, como fez, como foi colocar-se na pele destas pessoas, de todos nós, isso é tão bonito e só temos que agradecer tudo aquilo que nos disse hoje, que nos deu, mas também aquilo que tem feito todos estes anos pela língua portuguesa, quer pela lusofonia, lusofonias, quer por esta divulgação, esta ajuda que deu. Olha, ele também achou que sim. Era o vídeo que estava a contar. Era o vídeo que estava a contar. Eu apertei sem querer. Que louca. Mas é mesmo muito, muito obrigada, porque eu acho que todos nós que estivemos aqui, que somos poucos, mas que vamos divulgar, difundir esta sua mensagem. Eu vou mostrar o vídeo também às outras minhas turmas de licenciatura, que são maiores, é óbvio, do que as de mestrado, mas foi mesmo muito bom, Regina. Não tenho palavras para agradecer este empenho que colocou, este seu afeto para conosco hoje. E eu penso que os alunos também devem dizer, os nossos mestrandos devem dizer o mesmo, não é? Sim, sim, muito obrigada. E a sua estrutura no início foi interessantíssima. A sua forma de colocar, nos colocar no panorama, que eu ainda não tinha visto, aquela questão do nono lugar, do terceiro. Ainda não tinha visto a língua assim. Muito interessante. E esta parte humana é fabuloso. Ah, que bom. Eu me sinto privilegiada de estar aqui com vocês contando isso tudo. A Luísa sabe, eu tenho uma relação muito de afeto imenso pela língua portuguesa e por Timor particularmente. É uma história mesmo, né? Uma história das vidas da gente, né? E falar de tudo isso é falar da própria paixão de ser o que a gente é, né? Eu acho que quando a gente tem essa relação de afeto com o nosso objeto de estudo, eu acho que a coisa fica tão melhor, né? Eu gosto muito. Tem gente que não gosta, mas eu adoro. Eu acho que paixão é tudo, né? Luísa, não quero te atrasar. Eu quero só agradecer esse privilégio de ter estado com vocês. Eu só tenho que entrar na outra que já estão aqui a mandar umas mensagens. E vamos falar, é um programa que vai passar amanhã e vai falar sobre direitos universais e livros. Portanto, Opa, vai ser bonito. é bom ir. O próximo programa com palavra. Vamos gravar hoje à noite, que é para passar amanhã e para passar domingo, e depois também vai ficar no Facebook. E eu vou pôr este vídeo no YouTube, acho que vou conseguir. Se eu não conseguir, eu peço a alguém, mas eu acho que consigo lá chegar e pôr, e agradeço imenso. Regina agradeço. Prazer, gente. Me desculpe agora pela... aprendi a fazer estes bonecos, agora... Agora aguenta a pessoa, né? Foi um privilégio para mim, viu, gente? Estou muito feliz. Adorei meus corações, adorei os corações todos, adorei. Eu me perdi aqui, agora eu não sei onde estão os meus corações aqui, eu perdi. Mas, enfim, tudo bem. Eu queria pôr para vocês também. Mas eu mando o coração para vocês, assim, ó. Nós também. Pronto. Muito obrigada, gente. Até uma próxima, viu? Felicidades a todos aí. Vamos nos encontrar no próximo semestre, a gente encontra certeza com os seus alunos em março e fazemos uma mega aula. Fazemos uma coisa todos juntos, uma mega aula, exatamente. Pode deixar, tá combinado. Prazer grande, gente. Felicidades. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.